O arrependimento, irmãos, é sem dúvida alguma o grande ponto dessa sessão, que é manifestado da maneira como Saul se coloca diante dos fatos que lhe são apresentados, isto é, quando ele tem completamente a consciência de que ele transgrediu a lei de Deus e por alguma razão ele então declara: eu pequei. Mas as palavras de Saul não são recebidas pelo profeta e pelo Senhor como sendo palavras sinceras e verdadeiras. Ele fala, mas ele de fato não se arrependeu. Ele não se arrependeu, como o texto claramente nos mostra aqui. Olhando para essa sessão, irmãos, nós podemos pensar que o tema dessa sessão é exatamente o verdadeiro arrependimento. Como o verdadeiro arrependimento se revela a nós e como ele se manifesta na nossa própria vida. Nós podemos aprender isso pela pedagogia oposta, contrária, isto é, vendo como Saul pecaminosamente agiu, nós podemos pensar o contrário, como deveria ter sido, como o Senhor requer de nós a obediência nesse princípio, como eu devo me arrepender dos meus próprios pecados. Então o texto, ele claramente descreve que Saul era perito em desculpas, ele sempre tinha uma desculpa diante dos seus pecados. Quando ele era revelado, ele sempre tinha algo a tentar explicar ou justificar diante dos outros e diante de Deus. E Saul vai dizer, irmãos, veja no versículo 24, então disse Saul a Samuel: pequei, veja que linguagem, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Veja que coisa interessante, eu pequei porque, e o que é pecado? Se você for lá para a primeira carta de João, o que é pecado? Pecado é transgressão da lei de Deus. Ora, então aqui, Saul tem a plena convicção que ele transgrediu a lei de Deus. E como isso aconteceu, irmãos? Que lei ele reconhece que ele transgrediu? Não é? Primeiro, você vai notar que no verso 23, Samuel vai aprofundar o conceito daquilo que ele tinha feito. Até então, tudo que ele fez, grave pecado que ele cometeu, ele apenas via a superficialidade daquilo. Agora Samuel vai dizer no 23, ora, a rebelião é pecado de feitiçaria. A obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Ora, o que você tem feito, em outras palavras, Saul, sendo rebelde à vontade de Deus, não fazendo o que Deus requer de você, e mais, pela segunda, pela terceira vez ele veio a você, e você permanece obstinado, fazendo aquilo que é oposto à sua vontade. Ora, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. É interessante ele falar isso, porque você vai saber, você vai lembrar e vai ver na história, logo em seguida nós vamos ter que lidar com esse texto. Saul, em busca de ouvir a Deus, vai procurar aquela que tem aparentemente o poder de falar com os mortos. Que coisa, a rebelião do coração dele o leva a consultar os mortos. Sim, irmãos, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como diz o texto sagrado, idolatria e culto a ídolos do lar. E qual a razão? Porque você rejeitou a palavra do Senhor.
Imediatamente ele diz: eu pequei, eu violei o mandamento e as instruções do Senhor. Ele não é tido como algo, não é tido como sério aqui. Ninguém vai dar atenção no sentido de dizer: nós vamos aceitar o que você falou. Em hipótese alguma, ele vai ser rejeitado imediatamente. Por quê, irmãos? O que ele acrescenta à bela linguagem teológica de um arrependimento? Uma desculpa. Ele acrescenta uma desculpa. E qual é a desculpa? Veja o verso 24. Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Sim, eu pequei contra o Senhor. Sim, eu transgredi a lei do Senhor. Mas sabe por que eu fiz isso? Porque eu temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Aí ele diz, irmãos, como é que é interessante, né? Verso 25: agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. O pecado é coisa séria, irmãos. Talvez não sério para Saul, que não entendeu exatamente o que estava acontecendo. Mas o pecado é sério para Deus. Talvez o pecado não seja sério para você. Talvez o pecado não seja sério para a maneira como você lida com ele. Mas o que está sendo dito aqui é como Deus vê o pecado. A nossa mentalidade, o nosso entendimento é sempre amenizar os nossos pecados. É sempre dar uma desculpa para eles. O pecado é sério para Deus. Mesmo falando palavras aparentemente sábias, Saul não pôde contemplar o perdão de Deus. Não pôde contemplar. É engraçado que mesmo com todas essas palavras, o verso 26, de novo, Samuel repete as palavras que já havia dito anteriormente. No 26 ele diz assim: porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Para que não sejas rei sobre Israel. É interessante que a necessidade dele, e vai ficar mais claro isso ainda, irmãos, porque agora as palavras de perdão, ou melhor, de arrependimento da boca dele, elas vieram na medida em que ele foi ameaçado de perder o reino, entende? Ora, o reino vai ser tirado da tua mão, você não é mais aquele que Deus chamou, Deus não vai mais ter você como rei de Israel. Então, quando ele ouviu isso, ele temeu isso. Ele ficou com medo de perder a glória do reino, o poder do reino, a influência do reino, a submissão de soldados a ele, a ponto do que ele fez no capítulo 14, você lembra bem, dando uma ordem sem nexo nenhum aos homens, para que eles não comessem em plena guerra, desde o amanhecer até o final do dia, a ponto de desfalecerem. E a derrota dos inimigos não foi grande, porque eles não tinham mais forças para agir. Era um homem assim. Mas agora não havia mais retorno para ele. O desespero dele foi tão grande, irmãos. Verso 27 diz: virando-se Samuel para se ir. E aqui é interessante, ele anuncia os termos, dá as costas a ele, e é um sinal interessante, veja, irmãos, ele sai da presença dele, e é importante isso, porque ele rejeitou a palavra de Deus, Deus agora vai rejeitá-lo. E como é que isso vai acontecer? Deus não vai falar mais com ele. Lembre-se, Saul ainda será rei por muito tempo nessa história, mas Deus não mais falará com ele.
Deus não mais vai se dirigir a ele. Quando Samuel dá as costas a ele, ele se desespera, o texto diz: virando Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Não vá, não me deixe, não me abandone. Nessa hora, um ato profético acontece. Rasgou, diz o texto, a orla do manto e este se rasgou. Samuel disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Hoje o Senhor rasgou o reino e deu a outro que é melhor do que tu. As palavras de arrependimento não saem como ele esperava. É muito claro perceber isso, irmãos. De novo, o coração dele vai sendo exposto. Ele não está incomodado pela transgressão da lei, mas pelo poder que ele está perdendo. E aí veja o que ele diz no verso 30. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Honra-me. Eu quero fazer a minha vontade, não a de Deus. Eu quero seguir os meus próprios caminhos, não de Deus. E logo quando a transgressão é revelada, eu quero dizer como Deus deve me perdoar e quais os critérios que Ele deve seguir para perdoar os meus pecados. Você entende? Eu sigo o meu próprio coração e eu determino como Deus deve me perdoar e quando deve me perdoar. Entenda que as regras do arrependimento e do perdão são estabelecidas por Deus, não pelo homem. O homem, quando ele segue o seu próprio coração, ele transgride a lei de Deus. Ele precisa se voltar agora à palavra de Deus para que se arrependa dos seus próprios pecados. Qual é a preocupação principal dele? Vai ficando cada vez mais claro, irmãos. É como ele é visto pelos outros. Ele não se entristece pelos seus pecados. Ele só está preocupado com a sua reputação. Ele só está preocupado com a sua reputação. Importante ainda, Saul talvez, irmãos, não esteja arrependido, como o texto deixa claro que não está, ou mesmo irado acerca daquilo que ele fez, isto é, eu estou aqui revoltado com aquilo que eu fiz, eu estou aqui reconhecendo que o que eu fiz foi terrível diante do Senhor. Não, ele talvez não tenha nada disso, mas uma coisa é verdade: Samuel e Deus aqui estão irados contra ele por causa do seu pecado. E como é que Deus começa a trabalhar isso diante dele, irmãos? Começa a falar um pouco de como Deus o alcançou e onde ele se encontra hoje. É só voltar comigo no mesmo capítulo, no verso 10 e 11. Preste atenção, irmãos. Quando o Senhor, por meio de Samuel, fala as seguintes palavras a Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Entenda, é dito aqui: eu me arrependo de fazer Saul rei. Sabe por quê? E a razão é clara. A razão é clara. Porque, irmãos, deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Toda noite clamou ao Senhor.
No verso 34 e 35, preste atenção. Então Samuel se foi a Ramá e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. Todo pecado, irmãos, nos leva e nos conduz à tristeza. Agora, se nós não nos entristecemos por causa dos nossos pecados, Deus se entristecerá por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados. E a última evidência que o texto nos mostra com toda clareza, irmãos, de que o arrependimento de Saul não foi real, é que o arrependimento dele não resulta em mudança de vida. Não há mudança de vida. Ele não se entristece, ele não se volta do pecado para Deus, e ele simplesmente não muda de vida. Apenas uma outra manifestação do mesmo pecado em forma diferente. Preocupações que apenas diz respeito à sua honra e ao seu nome, não à glória de Deus. O arrependimento de Saul conduz apenas a desculpas. Um comentarista, especificamente, irmãos, ele vai enumerar 5 desculpas manifestadas por Saul. E eu quero aqui usar essa citação, dizendo uma a uma. Primeira desculpa que ele dá, no verso 20, veja o verso 20, irmãos, ele diz: olha, então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Entenda, o Senhor tinha acabado de dizer a ele que ele tinha pecado, ele disse: pelo contrário, eu não fiz nada disso. Veja o que eu fiz. Veja o que eu fiz. Obediência parcial é suficiente. É muito fácil, irmãos, nós nos desculparmos de pecado com base no fato de que não pecamos de outra maneira. Olha, eu fiquei com raiva dele na igreja, mas pelo menos eu estava na igreja. E você que nem na igreja estava? Nós criamos caminhos pecaminosos. Olha, veja, é verdade que no culto eu dormi, e você que nem no culto veio. Nós sempre encontraremos desculpas quando o verdadeiro arrependimento ainda não nos alcançou. Sempre faremos isso. Segunda desculpa dele, versos 15 e 21. Preste atenção, irmãos. Respondeu Saul: de Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Veja ainda o verso 21, quando ele diz assim: mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, e o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor. A vez que ele diz: todo mundo faz isso. Não é meu problema, é apenas todo mundo faz a mesma coisa. Eu estou dizendo para você, você olha para mim, mas isso foi feito por todos os homens. Não é assim que nós escapamos do pecado, irmão? Nós temos feito isso, mas tem gente que fez pior do que eu. É exatamente isso. Imagina você
Imagina você, irmãos, roubando alguma coisa de alguém sem que tenha uma arma na mão. Você foi lá, sorrateiramente tomou algo de alguém. Você diz, pelo menos eu não usei arma. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Deus trata individualmente com você. Enquanto você justificar o seu pecado, todo mundo faz, você ainda não entendeu a real situação da sua alma. Terceiro, o mesmo autor diz, no versículo 15, ele voltando no 15, ele diz: de Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos completamente. Ora, irmãos, parece que é a coisa mais acertada a fazer. A gente fez uma separação, Deus mandou destruir tudo, mas nós percebemos que o mais razoável seria fazer isso e não aquilo. Que coisa, não é? Parece que a palavra de Deus não faz sentido para nós. Parece que nós somos mais sábios do que Deus. Parece que somos mais inteligentes do que Deus. Deus disse, destrua tudo. Nós pegamos o melhor e trouxemos para adorar, o resto nós destruímos. Onde está a sabedoria na desobediência? Parece a coisa certa a fazer. Parece a coisa certa a fazer. Pare e pense um pouco na sua própria vida, irmão. Quantas vezes você sabe o que deve ser feito à luz das Escrituras e tenta ser racional, explicar o mandamento de Deus, dizendo, mas Deus não é tão duro assim. Deus sabe que não é assim. Ele manda, mas não funciona assim. Ninguém consegue fazer isso. Então a gente faz o que pode, o que não pode a gente não faz. Quarto, verso 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor. Sabe que nós fizemos isso? Fizemos isso para Deus. Olha, tecnicamente isso é um pecado, mas se Deus olhar a minha motivação, eu fiz para o bem. Lá no íntimo, eu queria o bem. Eu fiz isso por Deus. As pessoas, por exemplo, fofocam, irmãos. Aí o outro diz assim, eu acho que as pessoas deveriam saber disso. Então eu fofoco, eu quebro a lei de Deus e digo, mas eu acho que as pessoas deveriam saber disso. Que coisa interessante. Eu transgredi a lei, mas foi para o bem, porque era bom que isso acontecesse. As pessoas, elas ultrapassam o limite de velocidade para não chegar atrasado no culto público. Olha, eu passei pelo sinal vermelho, mas eu vinha para o culto. Senão eu não chegava na hora. E mais importante era você sair mais cedo para não ter que pecar contra o Senhor. As pessoas exageram, irmãos.
muitas vezes para que o testemunho dela possa parecer impressionante. O que elas estão falando deve ser ouvido, e elas exageram, mas não é exatamente aquilo, mas é para o bem. Quinto e último, no verso 24, eu tive medo. Ele diz: porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Eu tive medo do povo. É uma discussão. Será que Saul tinha realmente medo do povo? Talvez não. Era apenas uma justificativa que ele estava... Mas não importa aqui, irmãos, não importa aqui. O ponto aqui é lembrar-se das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, 28. Não temam aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam aquele que pode lançar no inferno o corpo e a alma. E nós tememos os homens mais do que tememos a Deus. Nós tememos os homens porque tememos perder a vida, mas não tememos a Deus, aquele que pode lançar a nossa alma e o nosso corpo no inferno. Temer as pessoas é uma das melhores e uma das formas mais comuns de pecarmos. Uma delas, por exemplo, quando eu me sinto rejeitado pelas pessoas, irmãos. Então, eu temo ser rejeitado por elas. Segundo, então, quando eu quero demasiadamente ser aceito por essas pessoas, nós faremos qualquer coisa para não sermos rejeitados e sermos aceitos por ela. Faremos qualquer coisa para isso. Nós somos aceitos, irmãos, por aquele que nunca nós poderíamos ser aceitos, que fomos aceitos por Deus em Cristo. Essa é a tua identidade. Se os homens te rejeitam, você foi recebido pelo Pai em Cristo. Ser excluído, rejeitado e condenado por Deus deve ser o que mais deve produzir temor em nosso coração. Não ser excluído, rejeitado ou abandonado pelos homens. Podemos fazer tudo isso, irmãos. Isso nos faz entender muito mais ainda. Ora, quando você olha para o pecado aqui cometido por Saul e a gravidade do que aconteceu aqui, podemos pensar o que é então, nesse contexto, como é que o verdadeiro arrependimento se manifesta? Como é que o verdadeiro arrependimento se manifesta? Se você lembrar, irmãos, arrependimento, e aqui o que é exatamente o arrependimento, você vai entender que o arrependimento é uma obra da graça. O arrependimento é uma obra da graça. É uma obra da graça, com fruto de uma tristeza piedosa, pela qual o homem se volta de todos os seus pecados para Deus e produz frutos dignos, de fato, da salvação. A única coisa, irmãos, Saul foi repreendido várias vezes desde o seu chamado até aqui, e ele permaneceu rejeitando a palavra de Deus e seguindo o seu próprio coração. Não havia fruto de arrependimento. O que é que vai acontecer no verdadeiro arrependimento? O fim das nossas desculpas. Elas vão cessar, as nossas desculpas vão cessar. Nós vamos enfrentar a nossa responsabilidade, a nossa culpa.
Nós não vamos oferecer a Deus desculpas por causa do nosso pecado. Se alguém fala acerca do seu pecado e põe uma vírgula e passa a explicar, tentando justificar, pode ter certeza, ali não existe verdadeiro arrependimento. Ali não há verdadeiro arrependimento. Não há. Segunda coisa que vai acontecer, irmãos, verdadeiro arrependimento é nós vamos nos mover em direção ao próprio Deus. Nós vamos nos voltar para Deus. Veja, é mais do que estar frustrado consigo mesmo. Porque muitas vezes nós estamos frustrados, puxa vida, a pessoa se arrepende e mostra soberba. Eu estou com raiva de mim mesmo, por que eu fiz isso? Como eu fui capaz de fazer isso? E as pessoas se orgulham na sua miséria. Como eu fui capaz de fazer isso? Logo eu, uma pessoa como eu. É muito mais do que uma preocupação com a própria reputação. Veja a minha glória, me exalta diante dos meus soldados. Veja, eu vou perder o trono, mas me eleva diante dos meus homens. Eu estou morto, mas a minha carcaça precisa ser adorada. Ora, irmãos, quando alguém fala acerca da sua vergonha ou da sua frustração, mas deixa Deus fora da história, aqui não há verdadeiro arrependimento. Frustrado, eu pequei, Senhor, contra a tua santidade. Eu envergonhei o teu evangelho, eu desonrei o teu nome. Por último, um movimento que resulta em ação. Porque, irmãos, segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu queria que você, sem desmarcar o texto, 1 Samuel, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, verso 10 a 13. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Preste bem atenção, capítulo 7, verso 10 a 13. 2 Coríntios 7, verso 10 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. E foi por isso que nos sentimos confortados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. O 10 tão belamente diz: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte.
literalmente. A tristeza que produz, irmãos, quando o arrependimento não nos leva à ação, não há verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é a obra da graça de Deus. E quando ele alcança o coração do crente, as nossas desculpas terminam, nós deixamos a nós mesmos e o pecado e nos dirigimos diretamente a Deus e começamos agora a viver em obediência à própria vontade do Senhor. Agora, na seção que se encerra esse texto, irmãos, Samuel, de maneira muito interessante, enquanto Saul está ali, tentando de todas as formas, menos a verdadeira, encontrar caminho de volta, Samuel, que ouviu de Deus na madrugada: eu rejeitei a Saul, e ele chora, e o texto diz, ele fica com pena, ele se entristece de ver um homem com coração duro, sem arrependimento. O texto diz, irmãos, no verso 31, então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. O que foi que Samuel fez? Samuel então levou Saul para adorar a Deus, só que ali a motivação está no verso 32, para que ele pudesse ver o que Deus ordenou sendo cumprido. Samuel trouxe Agag diante dele, o rei dos amalequitas. Agag veio, veja, diante daquela situação, ele veio confiante, ele disse: ora, certamente já se foi a amargura da morte, eles iriam me matar no calor e não me mataram, então agora não vão me matar, como se a obedecer a Deus fosse simplesmente um impulso carnal. Aqui é a lei que foi ordenada. Talvez fosse pior mesmo matá-lo naquele contexto, talvez fosse mais doloroso fazê-lo. Não foi feito na guerra, vai ter que ser feito diante de todos, mas Deus vai ter a sua honra restabelecida. Aquilo que ele ordenou vai se cumprir. E Deus dá razão, porque ele vai morrer. O texto diz: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. Ora, ele não está pagando pelo pecado dos seus ancestrais, não é uma dívida histórica que tem aqui. Esse homem era assassino e matava mulheres, crianças, e o texto claramente diz aqui, o texto claramente diz: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe. Assim como muitas mães ficaram sem filhos por tua espada, a espada do Senhor te matará, e a tua mãe ficará sem filhos. Deus é justo, irmãos. Quanto tempo se passou? Quanto tempo se passou? Quanta história correu, e a palavra de Deus que foi proclamada lá em Deuteronômio se cumpriu aqui. O rei foi morto pela espada. Quando é que eu me livro do juízo de Deus, irmãos? Se o juízo de Deus cair sobre o substituto que morreu por mim, como lemos em Isaías 53, nas suas feridas nós fomos sarados, ele levou sobre si as nossas iniquidades. Somente quando o Senhor leva sobre si os nossos pecados,
a morte eterna não nos alcançará. O Senhor não vai levantar a espada contra nós, porque o seu filho foi morto em meu lugar. Em meu lugar. Ele foi morto ali. Tudo terminou ali. Samuel se afasta, diz o texto. Saul subiu à sua casa, Gibeá de Saul, verso 34. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Significa dizer aqui, irmãos, eles se viram em algum momento, mas aqui nunca mais o profeta de Deus falou a palavra de Deus a Saul. Ele tinha a palavra de Deus e não ouviu a voz de Deus, seguiu o seu próprio coração. Agora ele vai governar de fato sem Deus falar com ele. Você já parou para pensar no estado da sua vida hoje, irmãos? Domingo após domingo, o Senhor fala a sua palavra a você, todo santo dia do Senhor, manhã e noite, o Senhor proclama o Evangelho a você, te convoca ao arrependimento, Ele fala, e você não dá ouvidos, e você faz o que quer, você segue o próprio coração, você rejeita a palavra de Deus, você vive segundo os seus próprios pensamentos, e então imagina o dia em que o púlpito fechar, a palavra de Deus nunca mais for proclamada, as Escrituras não estiverem mais no nosso meio. Para onde você vai? Isso é o próprio inferno, onde você vai ser lançado, onde nunca mais. Saul vive isso aqui, irmãos. Deus não falará mais contigo. Samuel teve pena dele. Mas Deus não ia voltar mais atrás. Como diz o verso 29, a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Samuel disse a Saul: Deus te rejeitou. Deus disse: não me arrependo do que disse. Qual seria a saída de Saul, irmãos? Perdeu o reino, mas ele não precisava perder a alma. Ó Senhor, tira o reino de mim, mas tem misericórdia da minha alma. Perdoa os meus pecados, Senhor. Tira a minha casa, Senhor. Tira os meus bens. Eu pequei contra ti, sou digno de tudo isso. Mas não rejeita a minha alma. Tem piedade de mim. Restaura a minha sorte. Nunca se ouviu isso da boca de Saul. E foi rejeitado. Deixa eu encerrar, irmãos, dizendo: a rejeição que Saul sofreu e que Israel viu diante dos seus olhos não significa que Deus rejeitou o seu plano para o povo de Deus. Deus fez uma promessa, e essa promessa será manifestada no capítulo seguinte, o capítulo 16, quando Samuel vai ser enviado à casa de Jessé, e lá encontrará um rei segundo o coração de Deus. A rejeição de Saul não é que Deus deixou de cumprir o seu plano. E um dia o seu filho, aquele a quem Davi apontaria, viria. E ele
perdoaria todos os nossos pecados. Esse rei que nunca cometeu pecado e que fez toda a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Paulo disse, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós não temos, diz o autor da carta aos Hebreus, um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas antes um como nós foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, sem pecado. Nunca transgrediu a lei. Então, quando ele é colocado nos braços, o sacerdote diz lá em Lucas, os meus olhos viram a salvação de Israel. Eis aqui o Salvador, o Filho de Deus. Ele que perdoa os nossos pecados. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor, irmãos. Ó Senhor bendito, a nossa alma treme diante da Tua verdade. Treme porque somos pecadores, ó Deus. Somos tão afeitos à hipocrisia, ao engano, mas aqui estamos completamente desnudados diante de Ti. Tem piedade de nós, Senhor. Restaura a nossa sorte, Senhor. Muda a sorte do Teu povo, ó Deus. Santifica a Tua igreja, Senhor. Exalta o Teu Filho no nosso meio. E perdoa os nossos pecados verdadeiramente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.